A política capixaba tem como um dos pilares o trabalho da Assembleia Legislativa. E hoje recebemos em nossos estúdios o presidente da casa, o deputado Marcelo Santos, do União Brasil. Eu sou Robson Maia, esse é o ES Brasil Entrevista. Muito bem, presidente, um prazer recebê-lo em nossos estúdios. Seja bem-vindo ao ES Brasil. Eu que agradeço mais uma vez voltar a esse estúdio aqui e poder falar sobre tudo, não é isso? Hoje um papo sem filtro, né, com o presidente da Assembleia Legislativa. Bom, presidente, eu gostaria de começar te perguntando em relação às atividades do último ano, né? 2024 foi um ano muito determinante para o trabalho da Assembleia Legislativa. A gente viu uma série de medidas sendo aprovadas que estão repercutindo ainda para o Espírito Santo. Queria que o senhor fizesse um balanço rapidamente do que foi o ano de 2024. Bom, o que eu posso dizer é que a Assembleia mostrou para que veio, né? Os seus componentes, mulheres e homens, que representam a fatia da sociedade, né? Cada um, e tem um papel fundamental na vida deles. Então, a Assembleia Legislativa, que os meus colegas deputados me deram a oportunidade de presidir, já por 2 vezes, né, tendo a reeleição, a primeira vez na história dos 190 anos, um parlamentar se reelege por unanimidade. Eu sou muito grato à confiança dos meus colegas deputados, mas também eu tenho que registrar o trabalho que eles vêm desenvolvendo numa gestão que eu considero compartilhada. Hoje, a Assembleia Legislativa, ela não espera com que o cidadão, com que o setor produtivo, com que os poderes, entidades, tudo aquilo que gravita no entorno de um poder, chegue até ele. Na verdade, nós é que estamos indo ao encontro dos cidadãos, da sociedade civil organizada, do setor produtivo e perguntando para ele de que forma nós podemos ajudar. Então, cada um deputado, seja ele de direita ou de esquerda, de qualquer posição ideológica, tem cumprido o seu papel, devolvendo ao Espírito Santo o respeito que ele sempre mereceu. Posso dizer para você, com esse tempo que eu estou na Assembleia Legislativa, eu sou o deputado com mais mandatos consecutivos, de que é a melhor Assembleia e a que mais entregou em toda a sua história de 190 anos. Então nós tivemos aí grandes debates, e é natural que uma casa plural como a Assembleia, como o Legislativo, tenha os debates. Mas entre um debate e outro, nós instituímos uma coisa que não acontece, por exemplo, no Congresso Nacional e nas demais casas legislativas do Estado brasileiro, que é o respeito, que é a grande baliza das nossas vidas. Baliza comercial, baliza pessoal, e na política não pode ser diferente. Quando você tem o respeito como baliza numa discussão, num diálogo, num enfrentamento, você naturalmente vai oferecer para o cidadão uma avaliação que ele pode ter de que caminho que ele deve seguir. Porque nós não somos iguais. Deus não nos fez iguais, nos fez diferentes justamente para que a gente pudesse confrontar as nossas ideias e alcançar um resultado. No caso específico do Poder Legislativo, é de alcançar o resultado de melhorar a vida das pessoas. Então, o resultado desses 2 anos que passaram à frente da Assembleia foram resultados muito importantes, com reflexos muito positivos para todas as 78 cidades capixabas e para os mais de 4 milhões de habitantes, em todas as áreas e em todos os níveis de atuação, né? Seja na mobilidade urbana, na infraestrutura, seja na saúde, na educação, seja na segurança pública, no turismo, na defesa dos animais, enfim, em todas as áreas a Assembleia funcionou e deu um retorno para a sociedade, em matérias, inclusive, que poderiam ter uma tramitação mais demorada. A Assembleia se uniu para devolver no tempo que a sociedade precisava. E garantimos uma coisa muito importante que há muito não se tinha aqui no Espírito Santo. Por mais que o Espírito Santo seja um estado bem estabilizado, mas volta e meia existia um desarranjo institucional. Isso tudo é fruto do amadurecimento, não só da Assembleia e os seus componentes, mas das instituições e dos poderes. Esse amadurecimento, fruto de tudo aquilo que nós passamos tempos atrás, nos fez se tornar um Estado referência no Brasil. O amadurecimento dos componentes dos poderes. Eu estou falando do Judiciário, eu estou falando do governo, do próprio governo do Estado, da própria Assembleia, mas também das instituições, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria e por aí vai. O amadurecimento nos fez manter a nossa autonomia e independência, mas ao lado dela caminhando a harmonia. E essa harmonia é o nosso grande diferencial. E o amadurecimento também dos parlamentares fez com que nós pudéssemos ter uma produção legislativa muito bacana, entregando para a sociedade aquilo que o parlamentar se comprometeu quando foi lá na urna, foi lá na rua pedir voto. E a sociedade devolveu com voto na urna. Então ele tem que devolver isso com trabalho, com dedicação,
com seriedade e com transparência. Por isso que a Assembleia é a mais transparente do Brasil. Bom, eu acho que a gente acabou entrando num ponto que eu gostaria muito de abordar com o senhor, que é o seguinte. Hoje o senhor é visto como um deputado que dialoga com todo mundo. Eu me lembro de entrevistar no último ano o governador Renato Casagrande e ouvir dele que ele nunca entregou uma pauta para a Assembleia que não foi à frente por divergência ideológica, enfim, sempre a tramitação foi garantida. Isso é claro, muito devido à condição que o senhor leva como presidente da casa. Como é que o senhor se vê? Porque hoje a gente tem uma política, de um modo geral, no Brasil, né, muito polarizada, mas que na Assembleia a gente tem garantido sempre esses avanços de narrativas, de discussões que são importantes, no final de contas, para a vida do capixaba, né? A gente vê discussões desde as mais simples até as mais avançadas em projetos de lei que vão impactar diretamente na vida da população, mas que a gente tem visto de uma forma muito saudável, né, vamos dizer assim, na política capixaba. Sim. É importante registrar isso, né? Você vê o exemplo negativo do Congresso Nacional. Eu vou falar primeiro sobre um tema para entrar aqui no Espírito Santo. Você vê que nós recebemos agora a informação que está tramitando no Congresso Nacional o projeto de segurança pública. É o chamado SUS da segurança pública, né? É a unificação de um trabalho que o governo federal apresentou para o Congresso Nacional debater. E você pode observar que nas falas dos senadores e deputados federais do país, grande parte deles, principalmente que se colocam como extremistas da direita, dizendo que não vão debater esse projeto porque ele é oriundo de um governo de esquerda liderado pelo presidente Lula. Eu tenho a posição, eu acho que todos nós temos que colocar a nossa posição ideológica. Eu sou centro-direita. Eu nunca escondi a minha posição ideológica. Mas ela nunca foi trave ou foi uma barreira, um muro, um limitador para que eu não pudesse discutir contraparte. Eu não sou dono da verdade e nem entendo que a ideologia que eu sigo é única e verdadeira e absoluta. Nós podemos confrontar as nossas ideias. E aí é um equívoco hoje do Congresso Nacional não sentar e dialogar uma pauta que veio do governo. Não é do governo do PT, é de um governo eleito democraticamente pela população. Se ela quiser mudar esse governo, a hora é agora. Começar a avaliar e mudar. Não fui eu que nomeei o presidente Lula, não foi o presidente do Congresso Nacional e muito menos o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. Foi a população que, por sua maioria, decidiu colocar ele lá. E ela tem que avaliar agora o resultado desse trabalho. E qual é o que compete ao Congresso Nacional? Não é dizer se a população estava certa ou errada, é cumprir o papel dele. Ora, se o governo federal encaminhou uma matéria de segurança pública, que é o interesse nacional, nós estamos falando de política de fronteira. Qual é a política de segurança pública de fronteira que esse país tem? Zero. Nenhuma. Nós não temos sequer uma guarda fronteirista e outras políticas de segurança pública que possa alcançar os demais estados da federação. Nós não temos. Nós temos uma polícia federal que age, que é muito bacana e que é orgulho de todos nós brasileiros. Fora isso, nada. E ao invés do Congresso Nacional debater a segurança pública com quem está na ponta, porque a segurança pública ela é dirigida por cada estado e município com as suas guardas municipais. Porque o Congresso não aproveita esse momento que o governo federal encaminhou uma matéria para a Câmara e para o Senado, chama os governadores, chama os secretários de Estado de Segurança, chama os prefeitos de capitais, que detêm naturalmente a maioria das guardas municipais estão nas capitais com maior força, e discute com eles que modelo seria o melhor, até porque nós não vamos encontrar o mundo perfeito e nem vamos conseguir apresentar algum projeto que seja o perfeito para todos os estados, mas um mínimo que possa melhorar essa política de segurança nacional, discutindo com governadores, que é quem lideram as forças de segurança nos seus estados, discutindo com o secretário de segurança, que é quem comanda a tropa da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, e com as capitais que lideram as guardas municipais e perguntando qual é o melhor modelo que nós podemos apresentar alterando essa medida, se é que ela é totalmente ruim. Pode ser que exista trechos nessa proposta que sejam benéficos para o enfrentamento das drogas, da violência, do combate ao PCC, ao crime organizado, ao tráfico de drogas. Mas não, eles meramente se ativeram à questão da ideologia partidária, de não sentar e se debruçar sobre um projeto, porque é papel constitucional do deputado estadual e do deputado federal. Ou seja, ele não está trabalhando, é pago para não trabalhar, meramente para discutir ideologia. Eu não elegi senador nem deputado federal para poder fazer isso. Graças a Deus, a nossa bancada, por mais que possa ter
pontos extremistas dentro dela, tem um bocado de gente ainda muito sensata. Mas eu estou falando de um contexto geral. Não dá para o Brasil ficar discutindo apenas ideologia partidária, enquanto dezenas de milhares de brasileiros ainda estão passando fome. De dezenas de milhares de brasileiros que são... que movem a locomotiva econômica do Estado, que são pequenos empreendedores, precisam de um apoio, mas não veio no Congresso Nacional o apoio necessário, porque eles estão discutindo o sexo dos anjos da ideologia partidária que eles defendem. E com isso quem paga a conta? Os estados e a população brasileira. Aqui no Espírito Santo a gente não faz isso. Nós temos um debate ideológico, mas ele não ultrapassa a barreira do interesse maior, que é o interesse público. Bom, eu gostaria muito de entrar nesse ponto também, que o senhor falou da relação com a bancada federal. É claro, para o trabalho do Espírito Santo prosperar, vamos dizer assim, é um trabalho conjunto. O senhor bem destacou, né? É um trabalho da Assembleia Legislativa, dos prefeitos, do governador do Estado, mas também da atuação dos deputados federais em Brasília. Como é que o senhor hoje vê o diálogo entre os deputados estaduais e federais? Existe um bom diálogo? O caminho é bem traçado para que os interesses do Espírito Santo sejam defendidos em Brasília? Nunca existiu, na história da Assembleia Legislativa, uma aproximação com todas as instituições e poderes e principalmente com a classe política. A bancada federal, que é liderada pelo deputado federal da Vitória, nós temos nos reunido constantemente, inclusive promovido encontros entre os deputados estaduais e os deputados federais para justamente trocar informação. Como é que está funcionando o Congresso Nacional? Qual é a posição da nossa bancada com relação a alguns temas que estão sendo debatidos lá? Por exemplo, a reforma tributária. Nós nunca tivemos um palco tão bacana para debater a reforma tributária como nós fizemos, numa parceria da Assembleia Legislativa, que eu lidero, junto com a bancada federal, e trouxemos todos os atores, desde o idealizador da lei da reforma tributária, do autor e do relator, aqui no plenário da Assembleia Legislativa para debater, e fizemos algumas sugestões que foram admitidas pelo relator e que diminuíram os impactos, ou seja, o efeito colateral da reforma tributária, que vai acontecer a partir de 2032. Mas a Assembleia fez isso. Nunca a Assembleia se moveu. Ou seja, hoje nós temos uma interação muito legal com a bancada federal, porque é na troca de ideias que você consegue aprimorar ainda mais o seu conhecimento e até de uma opinião que você talvez tivesse de um dito projeto, equivocadamente foi corrigido pela avaliação que você tem de uma bancada. Então, é muito importante estar dialogando. Quando você é extremo, você não dialoga. Ao não dialogar, você não consegue ouvir a outra parte, que talvez vocês possam estar errado, ou até a outra parte errada. Mas se não houver diálogo, vai cada um continuar com a sua opinião sem ter um confrontamento com respeito das ideias. Então, é diferente aqui no Espírito Santo. Nós temos pautas polêmicas que foram debatidas na Assembleia, de colegas deputados, e que o plenário, ao final, decidiu com a sua soberania, mas com respeito. Todas as matérias, como disse aqui o governador, numa entrevista que veio aqui contigo, ele disse que não teve nenhuma matéria que paralisou por conta da pauta ideológica. E, de fato, não parou. Porque nós constituímos uma relação muito bacana na Assembleia Legislativa de que todos nós temos cravado no nosso peito, não só os deputados, cada um de nós que aqui está, todo cidadão brasileiro tem cravado no seu peito o seu viés ideológico. Mas ele não pode ser maior, no caso da classe política, do que os interesses da sociedade. E nós acordamos isso, e isso tem dado muito certo. Quando o interesse é da população, quando o interesse é do setor produtivo, a gente, primeiro, saímos do viés da nossa vaidade e do viés ideológico. E aí a pauta é pauta Espírito Santo, é pauta Estado. E nós viramos uma referência para o Brasil. A Assembleia mais econômica do Brasil é a que menor absorve o orçamento estadual, a Assembleia mais transparente do Brasil, o poder mais transparente do Espírito Santo, e a Assembleia que ganhou o Prêmio Nacional, com projetos que jamais poderia ser realizado por uma Assembleia, porque não era comum, mas ela pode fazer, que é provocar para que o Estado possa imprimir políticas públicas, e o papel dela é fiscalizar, e a gente tem feito isso com muita sabedoria e respeito. Bom, para a gente finalizar o tema Brasília, né, essa relação institucional que existe com os deputados federais, enfim, essa relação política, eu me recordo também de uma entrevista que eu fiz com o senhor em 2023, e eu perguntei em relação a como fazer o Espírito Santo ganhar protagonismo. Se o senhor viu o Espírito Santo como protagonista hoje em relação ao Congresso Nacional. E o senhor me disse que o Espírito Santo entregava muito para a União, mas recebia pouco,
e que o desafio era equilibrar essa conta. Como é que o senhor vê essa relação hoje, 2 anos depois? A mesma coisa. Infelizmente, nós não temos o respeito da União Federal para com o Espírito Santo. Talvez a baliza da União Federal, eu não estou falando do atual presidente, não. Eu estou falando de todos os presidentes que passaram pelo governo federal, nunca tiveram um olhar diferenciado pelo Espírito Santo. Principalmente no momento em que o Espírito Santo cresceu e contribui pra caramba para a balança comercial, contribui para o desenvolvimento econômico e social do país, e a gente não tem um olhar diferenciado como os outros estados que não produzem resultados importantes para a nação como a gente produz. Por quê? Porque nós somos um estado pequeno. A régua do governo federal é o número de população e de eleitores, e não aquilo que a gente produz e o que nós fizemos para esse estado, antes quebrado, se tornar um estado que tenha uma capacidade proporcional de investimento em infraestrutura maior do que o próprio governo federal e maior do que, por exemplo, o estado de São Paulo, que é um país dentro do Brasil. Então, eu sempre tenho chamado a atenção, e vou continuar fazendo isso, de que o olhar do governo federal tem que ser diferenciado para o Espírito Santo. Enquanto os estados tiveram a oportunidade de regularizar as suas finanças, a sua gestão, eles continuaram numa gastança desenfreada, sem a responsabilidade devida. Nós não. Quando davam sinais de que nós teríamos aí o que na época o governo federal chamou de marolinha, nós freamos, cortamos na própria carne os orçamentos de todos os poderes de instituição para atravessar a marolinha que quebrou vários estados da federação. E nós conseguimos navegar nesse mar revolto. Fizemos o dever de casa. Não temos hoje nenhum comprometimento fiscal com a União Federal, e aí quem é que recebe o bônus? Aqueles que devem. Ou seja, significa que no Brasil é melhor você andar errado porque você tem um olhar diferenciado no intuito de ajudar quem andou errado consecutivamente. E o Espírito Santo, que deu certo, fruto da união de todos os capixabas e não capixabas que vieram para cá e acreditaram, demos as mãos e escrevemos uma nova história. O Espírito Santo está aí, produzindo resultados bacanas. É o estado que tem a maior segurança jurídica do estado brasileiro, porque a Assembleia fez isso, que eu liderei nesse projeto de Revisa ALIS, colocando fora do arcabouço jurídico milhares, eu estou falando aqui mais de 10 mil normas em desuso, obsoletas, inconstitucionais, que geravam insegurança jurídica, principalmente para o investidor. Hoje ele não tem isso aqui. Como é que você vê outros estados vizinhos nossos aqui? Todos garantem segurança, porque não conseguem enfrentar a Assembleia. Eu tomei a iniciativa, ainda como vice-presidente, de fazer essa revisão, e com muita coragem, porque você revisar a norma de colega deputado, mas eu chamei eles para o centro da discussão dizendo: nós estamos criando problema para nós mesmos, para o setor produtivo, para a população, a insegurança para os servidores. Imagine a Assembleia Legislativa, que não tem competência legal de iniciar um processo legislativo, dar aumento para uma dita setor do serviço público. O Supremo Tribunal Federal já pacificou que quem pode iniciar um processo de aumento de servidor público é o Executivo, que é quem vai pagá-lo, e não o Legislativo. O Legislativo compete a ele aprovar esse aumento ou não. E mesmo assim, existiam muitas matérias que nasciam de origem dentro do Legislativo e outras tantas. Eu estou falando uma das mais simples. Nós mudamos isso. Então, nós temos fizemos o nosso dever de casa, mostramos para o Brasil que um Estado pequenininho pra caramba, que fica aqui com pouco mais de 4 milhões de habitantes, cercado por estados grandiosos como Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, que só as capitais dele são 2, 3 ou 4 vezes mais do menor do que o nosso estado, Espírito Santo. E diferente deles que têm produzem, consomem, que tem uma condição de enfrentar, por exemplo, os impactos da reforma tributária, nós só produzimos e não consumimos porque não temos população para isso. Mas nós estamos fazendo dever de casa desde lá de trás para enfrentar os impactos da reforma tributária e para enfrentar os impactos que os estados vizinhos fizeram com a gente. Pouca gente se lembra, o Fundap, que foi uma ideia nossa aqui dos capixabas, nasceu aqui no Espírito Santo e só ficou por aqui. Nós conseguimos, com o Fundap, fazer a distribuição daquilo que é da área de comércio internacional para os nossos municípios. E, aliás, o Fundap fez com que esses municípios pudessem sobreviver com essa receita durante muito tempo. Por que acabou? Porque os estados grandes, com inveja, não conseguiram fazer o modelo que nós fizemos aqui, fizeram lá no Congresso Nacional acabar com o Fundap.
Mesmo assim, nós nos reinventamos e criamos o Fundapinho, aquele que alcança só as empresas dentro do nosso estado. Ou seja, nós temos uma capacidade de reinventar, mas não somos caloteiro. Tem muito estado que está aí, governador dando uma de, desculpa aqui, de gostosão, mas está devendo à União Federal, não consegue pagar a sua dívida com a União Federal, só se a União Federal perdoar a sua dívida. Nós não temos isso. Nós honramos as nossas dívidas, nós honramos o salário dos servidores, dos nossos fornecedores, mas, acima de tudo, a gente honra e respeita os capixabas. Bom, presidente, eu acho que a gente passou bem a borracha, né, no assunto Brasília, e eu gostaria de falar um pouco da sua relação partidária, né? O senhor foi para a União Brasil no último ano, o senhor foi até cotado para ser o presidente da legenda. Posteriormente, o prefeito de Cariacica, o Clério Sampaio, foi o nome indicado para assumir e acabou recentemente recusando essa oferta. E o nome do senhor é o mais especulado para, de fato, assumir nessa presidência da legenda. Porém, existe um movimento nacional da Federação da União Brasil com o PP. Queria saber do senhor, em que pé isso está? Existe essa conversa? Como é que o senhor também dialoga com a outra parte, né, com o PP, que hoje tem uma bancada muito importante, principalmente a nível federal? Então, queria saber do senhor, como é que está essa situação? Tá legal. Bom, primeiro, assim, eu queria colocar aqui até para acabar com qualquer especulação. Eu só fui para o União Brasil porque o presidente nacional da União Brasil, Antônio Rueda, me convidou. Além de ser o presidente nacional, eu tenho uma relação pessoal com o presidente. Ele relatou isso, inclusive, para o próprio governador, para o vice-governador, para o deputado federal da Vitória e outros atores políticos que, inclusive, tentaram ir lá sacar a União Brasil para si. O Rueda me convidou, mas me convidou para que eu pudesse ser presidente. Eu não me autoproclamei presidente da União Brasil, como algumas figuras fazem isso partidariamente. Eu fui convidado, eu estava lá no Podemos, ele me convidou, me pediu para deixar essa sigla que eu não estava confortável nela. Deixei a sigla, conversei com a presidente nacional, que é a Renata, que é uma figura amiga, que eu respeito muito, é uma figura de palavra, e fui para a União Brasil. Ocorreram algumas ações dentro do União Brasil, que foi a disputa do Rueda com o Bivar, que antes estava combinada e houve um entrave. E acabou, no que vocês assistiram aí nas manchetes, uma briga desenfreada, mas culminou também na eleição do Rueda. Terminado o processo da eleição nacional, o Rueda reafirma comigo o convite, eu já estava afiliado, que pós a eleição ele queria me nomear presidente do União Brasil. Mas todos nós sabemos que o Felipe Rigoni é o presidente daqui eleito. E eu disse para o Rueda que eu não queria criar qualquer constrangimento, até porque o Rueda já havia dito, e eu havia comunicado ao presidente estadual, ao Rigoni, de que eu havia sido convidado e que me fui convidado, além de ingressar, que pudesse presidir o partido, por justa visão da União Brasil. Nós não conseguimos fazer nenhum deputado federal. E isso, para efeito do União Brasil na composição de bancada, é muito ruim, porque cada estado tem que ter sua representação. E o União Brasil não tem, e não teve no processo da eleição. E a minha missão era construir um partido para entregar para a Executiva Nacional uma liderança de bancada, que seria o meu nome. E aí eu disse para o Rueda que ele tocasse isso com o Rigoni. Acabou que o partido começou a discutir essas possibilidades de federação e fez um projeto de intervenção em vários estados do Brasil e colocou o Espírito Santo. Eu disse para ele que pudesse levar isso como última instância, ou seja, a intervenção seria a última forma, talvez a mais drástica, a não ser que fosse conversado com o Rigoni. Eu não quero que tenha intervenção no União Brasil. Eu quero que tenha diálogo, porque como há uma decisão de fazer e ver feito do União Brasil, de ter uma mudança na direção, e o nome é esse afirmado pela Executiva Nacional, a Executiva Nacional já decidiu que o meu nome vai presidir. Então, chegou, passou um bom tempo, eu não estava fazendo nenhuma força para que pudesse ter um processo acelerado disso. Eu sou muito de diálogo. A minha vida inteira eu tentei unir e não fazer divergência com qualquer ator político que seja, até adversário. E não seria eu que faria isso com o Rigoni. Houve um erro de comunicação entre a direção nacional com o Felipe Rigoni. E acabou eu pagando uma conta, achando o Rigoni que eu pudesse, talvez, querendo atropelá-lo. E não foi isso. É uma decisão da Nacional, que não, no erro de comunicação, acabou não comunicando ele ou no tempo certo ou da forma correta. Ponto. Mas isso está pacificado.
Passando esse processo, vias de ter intervenção, nós viemos passar pelo processo da eleição e o governador fez uma conversa comigo, junto com o vice-governador Ricardo Ferraz, de que nós pudéssemos colocar uma liderança para somar mais dentro do União Brasil. Uma liderança que o Rueda não conhece, uma liderança que a Executiva Nacional não conhece. Quem é? Euclério Sampaio, meu amigo particular, o cara que eu ajudei a chegar à frente da Prefeitura de Cariacica no seu primeiro mandato e no segundo. Eu disse, beleza, fomos a Brasília, conversamos com o Rueda, eu, o governador e o Ricardo Ferraz, pedimos a ele o apoio para esse projeto liderado pelo governador Renato Casagrande. E ficou conversado dessa forma, de que eu voltaria mais para diante, depois do processo da eleição, para ajustar isso, até para apresentar o Euclério a Rueda que ele sequer conhecia. Passado isso, ganhou força a federação, que eram 3 partidos discutindo, União Brasil, Progressistas e Republicano. O Republicano sai da conversa, porque ficaria muito fragilizado, porque são 2 grandes partidos, União maior do que o PP, mas o PP é muito grande também. E aí, ao decidir a federação, o Euclério chegou a dizer para a imprensa, aliás, para toda a imprensa, de que ele não ficaria porque a federação naturalmente seria presidida por um deputado federal, que fosse de um partido ou de outro. No caso nosso, não tendo deputado federal, automaticamente ela seria presidida pelo deputado federal da Vitória, que é quem preside o Progressista no Espírito Santo. Essa informação chegou para o Rueda. E o Rueda, então, entendeu que o Euclério não queria mais ingressar no União Brasil e deixou isso como pacificado. Quando ele me comunicou à federação e me convidou para estar lá no momento da federação, logo após, nós tivemos um jantar convidado pelo Rueda, eu, Rueda e o presidente nacional do Progressistas. E eu convidei também o deputado federal da Vitória. Foi lá que ele me reafirmou o compromisso decidido pela Executiva Nacional de que eu deveria assumir, porque o meu compromisso com ele é entregar quando não tinha federação, ou até 2 deputados federais. Com a federação, nós temos a capacidade de entregar 2, podendo chegar a 4 deputados federais, porque o PP já entregou 2. Com a federação, a possibilidade de aumentar mais 1 ou mais 2, chega a 4. E eu disse para ele que eu aceitava, tendo em vista o que ele mesmo me disse, que ele tinha visto na imprensa que o Euclério havia declinado. E o próprio Euclério me ligou. O Euclério é um grande ativo. Se ele puder ficar no União Brasil, ele vai ter uma importância muito grande para a federação, porque o Euclério é um prefeito da Grande Vitória, foi eleito com uma votação muito legal. Eu fico muito feliz em poder ter ajudado o Euclério desde lá da primeira campanha e na segunda, agregando, trazendo liderança para pudesse apoiar ele. Mas, enfim, a decisão foi tomada. Eu conversei com o Felipe Rigoni para que nós pudéssemos fazer um encontro. Eu não quero criar qualquer atrito com o Felipe, foi isso que eu falei para ele, ele entendeu claramente. E nós conversamos a possibilidade, talvez, de não ter nem intervenção, de fazer uma ação combinada, onde ele deixa a presidência e o partido, naturalmente, faz a nomeação de uma provisória para ato contínuo, depois de fazer a eleição da Executiva Estadual. Eu estou aguardando uma brecha na agenda para que eu possa ir a Brasília, conversar com o Rueda, relatar essa conversa minha com o Rigoni e perguntar ao Rigoni, através da Executiva Nacional, a permanência dele no partido. Caso não exista intenção dele de ficar no partido, nós vamos tomar uma medida. Caso ele queira ficar no partido, ele vai participar, inclusive, da executiva provisória que nós vamos instituir aqui sob minha liderança. Então, assim, a minha relação com a União Brasil é uma relação pessoal, mas uma relação de projeto. O projeto de eu entregar deputado federal e de ser presidente da Assembleia Legislativa presidindo a União, que é um projeto que a União foi quando ele me convidou para ser presidente do União Brasil. E a relação com o progressista, ela já é estampada aí na imprensa, na minha rede social. Eu tenho uma relação política e de amizade com o deputado federal da Vitória, ao qual eu respeito muito, e nós vamos fazer um bom trabalho com União Progressistas e produzir os resultados que as 2 legendas querem para o Congresso Nacional e aqui na nossa bancada da Assembleia. Muito bem, deputado. Eu gostaria agora de abordar a relação com o Executivo Estadual, né? O senhor é muito próximo do governador Renato Casagrande, caminha de uma forma abertamente pública ao lado desse projeto. Foi assim nas 2 últimas eleições e agora, naturalmente, o governador Renato Casagrande não irá disputar a eleição em 2026, até porque seria inconstitucional um 3º mandato, né? Mas eu gostaria de saber se o senhor segue caminhando ao lado desse projeto, porque o nome natural hoje indicado pelo Palácio Anchieta é o do vice-governador Ricardo Ferraz. O senhor segue ao lado desse projeto para 2026? O senhor
pretende levar o seu trabalho político junto ao lado do vice-governador Ricardo Ferraz, perdão? Sim, claro. O governador Renato Casagrande, eu já acompanhei ele um bom tempo na sua trajetória política. É bom registrar isso. Nós não estamos aqui contando a história do meio para o final. Ela tem começo. Então, nós começamos lá atrás a fazer uma aliança com resultados muito importantes para o Espírito Santo e para o Brasil. Foi quando o Renato Casagrande se lançou candidato ao Senado e teve o meu apoio e o convencimento meu para com meu pai, que era uma grande liderança no município de Cariacica, para apoiá-lo. O Renato enfrentava uma dificuldade muito grande porque tinham outros atores disputando o mesmo espaço que ele. Então, nossa trajetória de aliança e alinhamento começou com a candidatura dele ao Senado e depois com a ida dele para o governo. Inclusive, é bom destacar que a minha relação com o Renato, ela é uma relação de parceria, de fidelidade. Porque eu sempre coloquei na minha vida que você tem que ter compromisso com aquilo que você fala. Se você falar, o comprometimento é com a sua palavra. Eu não vou dizer nem com a outra pessoa, é consigo mesmo. Se eu falar para você que eu vou seguir junto com você, eu falei e tem que ter compromisso com o que eu falei. E eu sempre segui e honrei com os compromissos que eu firmei. O Renato Casagrande, que foi lançado candidato a governador e até senador pelo ex-governador Paulo Artung, quando o Renato se elegeu, ele me pediu para que eu pudesse firmar um compromisso com ele, porque ele estava no direito da reeleição. E eu disse para ele que naturalmente eu estaria com ele, já que ele havia me pedido, por mais que o pedido tenha sido um pouco antecipado. Não era um pedido feito nesse momento, por exemplo, agora, quase pré-eleitoral. Né? Foi uma conversa que nós tivemos bem antecipada e eu disse para ele, inclusive, que na época o ex-governador iria disputar ou não, e se disputasse era o Senado da República e eu não tinha problema algum de firmar o compromisso com ele. Demos as mãos e eu cumpri com o que eu falei. Eu honrei a minha palavra. Eu fui o único deputado do MDB, eu era filiado ao MDB, um único deputado filiado ao MDB, que teve um candidato a governador do MDB e que apoiou o Renato Casagrande. Eu paguei caro essa conta. Caro. Eu paguei porque eu dei a minha palavra e eu cumpri, honrei a palavra que eu firmei compromisso. A minha vida inteira eu trabalhei dessa forma. E o Renato perdeu a eleição. E o Paulo Artung chega ao governo. Como eu já sempre tive boa relação com os governadores, é claro que você tem uma ressaca eleitoral. Uma ressaca eleitoral de quem pede, quem ganha, de quem esteve ou quem não esteve do seu lado. E nós depois fizemos um alinhamento. O Paulo não disputa a eleição, o Renato volta. Apoiei Renato. Depois o Renato volta, faz a reeleição. Estamos nela agora. Estive com o Renato. E Renato convida o vice-governador Ricardo Ferraz para ser seu vice. E faz uma coisa, eu sempre faço questão de dizer isso. O Ricardo assumiu, talvez, o maior desafio que um ator da classe política pode assumir, que é assumir uma pauta que você foge do dia a dia da política, foge do dia a dia da comunidade. Você não está lá na cidade de Jaguaré conversando com o Marco Guerra. Quais são os desafios que ele nos apresenta para que nós possamos enfrentar em conjunto? O Ricardo ficou fora desse debate, porque ele assumiu o compromisso que o governador Renato Casagrande convocou ele para assumir a pasta mais desafiadora, que é a parte do desenvolvimento econômico. E o que significa isso? É lidar com o setor produtivo de pequena, média e grande escala de produção e de tamanho também, debatendo com ele para qual é o modelo que ele precisa para ele continuar estabelecido no Espírito Santo, para que ele possa prosperar ainda mais, ampliar sua produção, fazer várias células dentro do Espírito Santo e ampliar para fora do Estado. Como é que eu vou fazer para atrair novos investimentos, novos investidores, novas plantas aqui para o Espírito Santo? Fui para fora do Brasil, no caso do Ricardo, para atrair investimentos estrangeiros, se associar ao capital brasileiro dentro do Espírito Santo. Se você tiver que fazer uma dedicação como essa, você vai ficar fora dessa atividade política, que é a atividade mais encantadora, que é você estar lá na ponta, ouvindo o cidadão, o homem e a mulher do campo, da agricultura familiar, perguntando para ele como é que eu posso te ajudar. É um equipamento, é um calçamento rural, é a mudança do sistema de edificação pública para o homem e para a mulher do campo, que eu estou falando de eletrificação bifásica para trifásica, para tocar um secador de café, uma pavimentação que vai levar dignidade para o cidadão, aonde ele não tinha drenagem, saneamento básico, e você leva isso para ele. Mas para fazer isso, você tem que estar lá no meio da rua.
lá no bairro, lá com o prefeito, lá com o vereador, lá com a associação de moradores, de produtores. O Ricardo teve que se ausentar para cumprir essa missão. E cumpriu bem. Hoje o Estado garante esse desenvolvimento econômico e o social que as pessoas se esqueceram, porque quando você promove o desenvolvimento econômico, você gera também o maior projeto social, que é o quê? Geração de emprego. E ao gerar emprego, nós nos tornamos um Estado com o menor desemprego do país. E as menores taxas de pobreza do Estado brasileiro. Esse é um resultado que tem um percentual muito grande da atividade promovida pelo vice-governador Ricardo Ferraço, que aceitou esse desafio e ficou fora de tudo isso que você me vê na rede social fazendo. Lá em Dor do Rio Preto, lá em Pedro Canário, lá em Conceição da Barra, lá em Kennedy, Marataízes, Cariacica, que é a minha cidade, Vila, por aí. E agora ele volta com uma entrega muito legal. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente a classe política diz, pô, e você estava onde, Ricardo? Ele estava fazendo isso enquanto nós estávamos fazendo entrega. E o comprometimento dessa entrega é fruto do resultado do trabalho dele, porque dinheiro no caixa. Eu pautei o ano passado e votamos o ano passado o maior projeto de orçamento da história da Assembleia Legislativa e do Espírito Santo. Mais de 30 bilhões de reais. Um percentual grande desse recurso arrecadado pelo Estado, a previsão dele para 2025, é fruto do trabalho do vice-governador Ricardo Ferraço. Então, quando o Renato deixa o governo, que é a proposta, para disputar o Senado da República, naturalmente ele vai conduzir a sucessão. E aí eu tenho um compromisso com o governador Renato Casagrande de apoiá-lo, por exemplo, para esse projeto, que é o Senado da República. E o Ricardo Ferraço, diferente de outros pretensos candidatos, ele vai assumir o governo do Estado, sem eleição ainda, porque o Renato, ao sair, o Ricardo assume e vai ser nosso governador. Ele tem o direito constitucional, legal, de disputar a reeleição. O que é que nos cabe? Nós que fazemos parte desse grupo, a ajudar o Ricardo a fazer essa travessia, que todos os pretensos candidatos também. Muita gente se intitula maior do que um outro candidato. Nesse período agora, ninguém é maior e ninguém é menor. Todos estão colocando o nome para uma sociedade que sequer está pensando em eleição. Mais para adiante, isso vai descer para a população. É aí que ela começa a formar juízo. Então, essa bolha que os pré-candidatos têm que fazer, o Ricardo também tem. O Arnaldinho também tem, se colocar o nome. O Lorenzo Pasolini também tem, se colocar o nome, que é descer para as camadas. E o Ricardo, diferente deles, tem o direito, porque da reeleição, porque ele vai ser governador. Então, eu acredito que com a sensatez que nós temos de grupo, porque quando você fala de grupo, você não pode dizer que é candidato por si só. Que grupo você faz parte se você já definiu que você é candidato? Grupo é uma construção coletiva. A boa política, você discute numa sala com os atores políticos, mesmo divergindo. O objetivo é convergir. Então, o Ricardo é um nome que está colocado pelo grupo liderado por Renato Casagrande, aonde eu faço parte, aonde o da Vitória faz parte, e que da Vitória também está lá colocando o nome dele à disposição, por integrar o grupo. E o Arnaldinho, por integrar o grupo, também coloca o nome dele à disposição. Isso faz parte do processo democrático eleitoral de grupo de gente que pensa grande em prol do Espírito Santo e não a si próprio. Quando você declara que é candidato de si próprio, você não faz parte de grupo e nem está preocupado com a sociedade. Eu acho que nós temos que agora dialogar o que nós queremos para o Espírito Santo. Quem é que está preparado para governar o Estado? Quem é que tem musculatura política para assumir um papel de disputar uma eleição? Nós temos que dar a chance ao vice-governador para que ele possa trabalhar e tentar furar essa bolha, como todos os pretensos candidatos. Caso ele não consiga, e aí naturalmente, com o discernimento que o Ricardo tem, ele vai nos dizer, até porque os instrumentos de pesquisa podem mostrar isso muito claramente. Para deputado estadual e federal, a pesquisa não consegue alcançar um resultado mais afinado. Mas para governador, por ser 3 ou 4 candidatos, uma pesquisa consegue mostrar uma tendência muito importante, com um resultado muito mais real, de quem é que tem viabilidade. Então nós temos que dar um tempo para esperar isso. E nós estamos muito distantes da eleição. Qualquer movimento muito assodado agora compromete o seu mandato, compromete uma gestão. Acho que nós temos que dar um tempo.
para o Ricardo refletir, para o Ricardo trabalhar, e eu tenho feito a minha parte. Eu tenho ajudado o Ricardo. Eu acredito que ele tem uma capacidade muito bacana de administrar o Espírito Santo, principalmente num setor que move a nossa economia e gera dividendos enormes para a sociedade, não só na parte econômica, como eu disse, na parte social, que é geração de emprego. E ele precisa agora descer para as camadas, para a população. Essa travessia não é tarefa fácil, mas eu tenho certeza que ele tem capacidade e sapiência o bastante para unir as forças. E ele tem um líder, que é o Renato Casagrande, que quem vai conduzir esse processo, dialogando com as forças políticas e também com a sociedade, com a liderança que ele tem. Então eu acho que é dar tempo ao tempo. Qualquer movimento mais brusco do que esse, eu acho que é equivocado, porque ninguém, como eu disse, pode se autoproclamar candidato de si próprio. A gente faz política de grupo. E podendo, inclusive, ser o candidato. Mas de grupo, se você faz parte, não pode ter uma decisão sozinha. Então, acredito que isso vai acontecer. Agora, falando da Vitória. Da Vitória, além de meu amigo, é um parlamentar e um político capacitado. O da Vitória está preparado para jogar em qualquer posição, seja da repetição do mandato dele deputado federal, e mostrou para que veio, seja para o Senado da República, que é um trabalho que eu também tenho feito como uma possibilidade do da Vitória ser candidato a senador da República, seja para governo. E a gente coloca, enquanto agora federação, o nome do deputado federal à disposição, da Vitória. Mas ele tem que esperar primeiro, nesse momento, essa travessia. Porque pode ser que, nesse grupo, outros nomes possam surgir e possam ser colocados. Mas nós temos que entender que, no direito da reeleição, o único que tem esse direito é o Ricardo Ferraz, porque ele vai assumir o governo. Então não é uma questão hierárquica, é uma questão de lógica e de grupo. Bom, para a gente finalizar, deputado, eu gostaria de perguntar em relação à mesma pergunta que eu finalizei a nossa entrevista nos últimos anos. O senhor sempre fala em legado para o Estado, legado para a população. E eu gostaria de saber se o senhor está orgulhoso do legado que o senhor vem deixando na Assembleia Legislativa. Como a gente bem pontuou ao longo da entrevista, né, tem conquistado índices de grande expressão, seja por questão de transparência, seja por questão de inovação também, que é referência para outras casas ao longo do Brasil. Mas eu gostaria de saber qual o legado que o senhor pretende deixar até o fim do seu mandato, em 2026. Bom, primeiro que eu sou muito grato à população do meu estado por ter renovado o meu contrato com eles, para que eu pudesse alcançar mais um mandato e, a partir daí, ter a oportunidade de disputar a eleição da presidência da Assembleia, ter alcançado esse resultado e repetido ele. E o orgulho que eu tenho é de saber de que nós estamos no caminho certo. Quando você tem a Assembleia mais transparente do Brasil, significa que nós estamos seguindo o caminho certo, porque não tem nenhum governo exitoso que não seja transparente. Como é que eu posso ser exitoso, tratar da coisa pública, se eu não dou transparência ao que eu faço? Então nós fazemos tudo com a maior transparência, tanto que fomos eleitos por nada mais, nada menos que a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, que é quem fiscaliza as contas desde o governo federal a uma Câmara Municipal lá de Dor do Rio Preto. Eles nos elegeram como a Assembleia mais transparente do Brasil. E eles nos elegeram como o poder mais transparente do Espírito Santo. Então, eu acho que esse é o grande legado, transparência. Porque transparência, ela, quando não existe, ela omite um bocado de informação que você pode colocar que um governo é exitoso, mas ele não é transparente por quê? Então, assim, nós somos transparentes e tudo aquilo que nós fazemos está lá, para que o cidadão possa saber o papel do deputado, o que ele faz, como é que ele gasta, o que a Assembleia fez, o que ela está pretendendo fazer. Então, isso me deixa muito orgulhoso por ter alcançado esse índice, porque eu fiz uma gestão moderna, eficiente, com pessoal qualificado, mas compartilhada com os meus colegas deputados, com servidores de carreira, os concursados, que me ajudaram pra caramba, e eu valorizo muito eles, com os nossos comissionados, que também fazem uma outra parte muito importante, e com os nossos prestadores de serviço. Ou seja, não é o presidente da Assembleia apenas que teve a capacidade de transformar a Assembleia mais transparente do Brasil sozinho. É uma gestão compartilhada, e cada um tem um pedaço de colaboração para que nós pudéssemos alcançar esse resultado. Mas a minha passagem pela Assembleia Legislativa,
é saber que nós estamos indo ao encontro da sociedade. Né? Eu disse aqui na última entrevista que me chocou muito quando a imprensa, filmando a Assembleia, no dia da eleição, no dia da nossa posse, perguntando no ponto de ônibus aos cidadãos que ali esperavam o ônibus do Transcol, o que ele acha a importância e o que faz a Assembleia Legislativa. Nenhum deles, ou apenas um, teve a noção de qual é o papel da Assembleia e o que faz um deputado. Os demais não tinham a noção exata. E eu tenho trabalhado muito para fortalecer o papel da Assembleia, dos deputados, das comissões, para mostrar para a sociedade o quão é importante o papel do Poder Legislativo. Porque ao saberem disso, eles vão ter a capacidade de nos ter como uma ferramenta muito maior de transformação da vida deles num colegiado, numa comunidade, num município e no Estado. E por isso que nós criamos, por exemplo, a Escola de Formação, principalmente para jovens, Escola de Formação Política e de Gestão para jovens. Mais de 700 alunos participaram. A juventude que está muito aquém dos interesses, por exemplo, da política. E nós temos que fortalecer esse interesse da política para os jovens, porque quem é que vai nos suceder? Eu não disputo mais eleição de deputado estadual. Quem é que vai assumir esse buraco que eu vou deixar lá na Assembleia? Porque são 30, com a minha saída fica 29. Então nós temos que ter homens e mulheres preparados, capacitados. Não é só para estar na Assembleia, não, para votar. Porque quando você vota, você tem que saber qual é o papel do vereador, o que é que ele pode fazer e qual é o limite dele. Qual é o papel do prefeito? Qual é o papel da prefeitura na sua vida? Qual é o papel do governador no Estado, da Assembleia, do Poder Legislativo Estadual? Qual é o papel do presidente, do senador da República, do deputado federal? Quando o cidadão tem a noção exata do papel de cada um ator político, ele vai votar mais e melhor. E ele vai ter a certeza de que a chance dele acertar ao eleger um representante, seja ele mulher ou homem, vai ser muito maior do que ele votar de forma sem ter esse conhecimento. E aí ele acaba cobrando equivocadamente da Assembleia o papel que é do Estado. Por mais que nós fiscalizamos, mas se ele tiver a noção exata do que ele vai votar, ele vai poder cobrar coisas que nós podemos fazer muito mais para eles. E eu tenho um outro legado que eu quero deixar na Assembleia, isso está acontecendo, a Assembleia não vai ficar um presidente no centro do poder esperando as pessoas procurarem ela. Nós vamos ao encontro dela. Estar ao lado do produtor rural, do pequeno, do médio e do grande. Estar ao lado das entidades. Estou falando de associação de polícia, das forças de segurança. Valorizar os nossos policiais, que na maioria das vezes são criminalizados. Estão aí no dia a dia. Enquanto nós estamos aqui agora, nessa entrevista, a polícia está nos protegendo. Está protegendo no comércio, no bar, no restaurante, na indústria, na colheita do café, que começou o Conilon e vai começar o Arábica agora, que está valendo uma grana bem legal para valorizar o nosso café. E o produtor que sabe a dureza que é acordar de madrugada para fazer a sua cova, para colocar lá a sua muda, para irrigar, para comprar equipamento, insumos, e vem um desgramado lá e rouba a saca de café sem ter noção do que aquele cara fez, do empréstimo que ele teve que pegar para produzir aquele café e trazer dignidade para dentro de casa e para a vida dele. Então, as nossas forças de segurança, nós temos que valorizar ela. Então, nós fizemos um movimento muito legal na Assembleia de valorizar as instituições, as associações, de estar ao lado e perguntar de que forma nós podemos ajudar. Nós tivemos agora, recentemente, na ArcelorMittal, com o presidente da Arcelor, por um problema que eles estão atravessando, o setor do aço. Nós temos uma barreira que é estipulada pelo Brasil para dar um limitador, para que não entre o aço estrangeiro aqui de forma maior do que o aço produzido no Brasil. Essa barreira tem que ser renovada, mas com novos critérios, porque preocupa. A China produz aço pra caramba e coloca aqui de uma forma que até na produção dela fica mais barato o valor da produção. Ela vende mais barato do que a produção pagando sem lucro algum. Por quê? Porque ela precisa colocar o que ela produz para fora. Isso é uma disputa desigual. Então, a Assembleia nunca participou disso. E a Assembleia não recebeu eles lá na presidência. Nós fomos lá na Arcelor para perguntar como é que nós podemos ajudar. E fizemos em parceria com a bancada federal. Estávamos eu e o deputado federal, que é o líder da bancada. Então, a Assembleia que eu vou deixar
daqui a pouco, é uma Assembleia mais cidadã. Uma Assembleia que presta serviço de você ter a sua segunda via de identidade, uma Assembleia que tem a Delegacia da Mulher, a Procuradoria da Mulher e tem uma Defensoria para ajudar as mulheres, uma Delegacia do Consumidor, um PROCON, uma Assembleia que tem uma Delegacia de Meio Ambiente e Proteção aos Animais, uma Assembleia que nunca antes existiu e mesmo com todo esse viés ideológico, uma Assembleia que se une quando o interesse é da população do Espírito Santo. Eu espero muito que esse legado sirva de exemplo para quem for continuar lá na Assembleia e tiver a oportunidade de presidir, que amplie ainda mais a relação e abra ainda mais as portas para a sociedade, porque nós estamos ali como casa representativa. Cada um de nós representa uma fatia dos nossos iguais. E que a população tenha a noção exata, conhecendo qual é o papel de cada um, que escolha melhor, saiba escolher melhor os seus deputados estaduais, que é a eleição que vai vir no próximo ano, os seus deputados federais, os seus senadores, o próximo governador, governadora, o próximo presidente da República. E saia um pouco desse viés ideológico, mesmo você observando com a sua ideologia, mas imagine alguém que possa apresentar um projeto que vai melhorar o país, que vai ter a credibilidade maior, que vai melhorar e continuar avançando ainda mais aqui no Espírito Santo, e de parlamentares que vão defender as suas bandeiras ideológicas, mas acima delas tem um Brasil que precisa continuar crescendo, se desenvolvendo e gerando oportunidade para todo mundo. Acho que é isso o grande legado que eu estou deixando e gostaria muito que fosse continuado. Presidente, vou te agradecer mais uma vez pela entrevista, é um prazer recebê-lo, as portas da ES Brasil estão sempre abertas. Eu fico muito grato, eu fico muito feliz de estar aqui. Obrigado, viu? Valeu. Daqui a pouquinho a gente vai discutir no off um pouquinho da sua... Sobre o Vasco. Do Vasco, também da Boa Vista, que foi campeão. Claro. Tem muita coisa para falar. E a você de casa que nos acompanhou aqui na ES Brasil, nosso muito obrigado. Acesse essas e outras informações em esbrasil.com.br.